Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas vocês estão assistindo mais um episódio desse podcast da SMA. Estou com meu amigo de longa data, Clinton Cortes. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sabemos que hora que o pessoal assiste, né? E hoje uma presença mais que ilustre. Não, hoje uma presença muito especial para mim. Sou ciclista, já conheço a história dele há muito tempo. Me sinto muito honrado em tê-lo como convidado, um cara sensacional, um cara iluminado. Vou falar um pouquinho da história dele aqui, do livro, não quero dar spoiler, então vou apresentar ele pelo começo do livro dele. O nosso convidado é o Wilson Júnior, o famoso, conhecido como Ilcinho, um ex-atleta profissional que foi número 1 do ranking nacional em sua categoria 2011 e aos 22 anos de idade estava entre os 10 atletas mais rápidos do país, mas no dia 1º de julho de 2016, após um acidente, começaria a maior e mais desafiadora ultramaratona da sua vida, e a que poderia levá-lo à recuperação da tetraplegia. Ilcinho, prazer enorme te receber aqui no nosso podcast, prazer enorme te receber na minha cidade, um prazer. Show. Sem palavras. Prazer é todo meu estar aqui compartilhando aí os detalhes e os aprendizados de toda essa árdua, mas vitoriosa jornada. Sim. Muito feliz de estar aqui, obrigado pela oportunidade. Isso aí. Ilcinho, vamos falar um pouquinho da sua história. Eu gostaria de saber muito da sua história como atleta. Acho que o pessoal foca bastante na sua história após o acidente e tal, mas eu queria saber muito, assim, da sua história como atleta, porque já que você foi um número 1 do ranking e já teve entre os 10 maiores ciclistas do país, né? Então, queria saber um pouquinho da sua história. O bike começou o quê? Com 13 anos? Sim, com 13 anos eu fiz a minha primeira viagem de bicicleta em 2 dias até Aparecida do Norte. Sim. Um percurso de 150 quilômetros, pegando alguns trechos do Caminho da Fé. E ali nasceu o meu amor pelo esporte, assim. Eu fiquei encantado quando eu cheguei lá. Eu fiz aquela travessia da Serra da Mantiqueira, de onde eu estava até Aparecida, e ali nasceu o meu amor pelo esporte. Depois disso, eu arrumei o meu primeiro emprego, que era de entregador de revistas, jornais e cartas. Então, eu passava 7 horas por dia pedalando uma bicicleta de ferro, com uma garupeira de madeira atrás. Nossa. E com toda aquela carga ali. E esse trabalho me trouxe um bom condicionamento físico, porque eu treinava o dia todo. Não era de carbono a bike? Não. A bike era simples e pesada e mais ainda todas as cargas ali. E eu moro numa cidade lá no sul de Minas, em Cambuí, aos pés da Serra da Mantiqueira. Então, montanhosa, e eu comecei a pegar o gosto pelo esporte, a usar aquilo como um treinamento. Então, as entregas mais difíceis, mais longe, era eu que fazia. Então, depois de 1 ano nesse trabalho, aí eu já comprei minha primeira mountain bike também, era usada, fui o 4º dono dela. E aí, depois disso, eu participaria da minha primeira competição, e aquele dia foi o primeiro grande divisor de águas, assim, na minha vida, né? Eu me apaixonei pelo aquele processo de treinar, de abrir mão, de me preparar para aquele grande dia, e chegado aquele grande dia, quando eu senti o resultado da minha dedicação, da minha disciplina, me levando até a primeira colocação, e aí venci aquela competição. Então, desde aquele dia, quando eu subi no pódio ali e passou um filme na minha cabeça de tudo que eu tinha aberto mão e me dedicado para estar ali conquistando aquela vitória, desde aquele dia eu nunca mais tive dúvida que era aquilo que eu queria fazer pelo resto da minha vida. Então, sua primeira competição você ganhou? Ganhei. Uma competiçãozinha na minha cidade lá, pequena, mas eu ganhei. Sensacional. E quantos anos, Wilson? 15 anos. Legal. Aí depois eu fui para uma segunda competição, eu fiquei em segundo. Só tem um detalhe, tinha eu e mais um correndo. É verdade? E o primeiro chegou 20 minutos na minha frente. Sim. Aí ficou doido, né? Aí ali foi um outro divisor de águas, que eu falei, cara, o que faz esse menino que tem os 2 braços, os mesmos 2 braços, as 2 pernas do que eu, a mesma idade, andar tão mais rápido do que eu? Sim. E ali começou daí a busca pelo autoconhecimento, inicialmente para ter mais performance. Aí foi nisso que eu assisti o filme Poder Além da Vida, Sim. Que foi um outro divisor de águas, e aí eu comecei a buscar, falei, cara, tem algo a mais, não é só subir em cima da bicicleta e fazer força, tem algo a mais. E aí eu fui, ali começava a minha busca pelo autoconhecimento também, algo que faria muita diferença lá na frente, né?
E no total foram 12 anos dedicado ao esporte. Eu trabalhei nesse trabalho de jornaleiro por 4 anos. Foi o que te manteve? Foi o que me manteve. Fui melhorando a minha bicicletinha ali aos poucos. O meu pai não me apoiava, eu tinha pouco recurso. Foi seu primeiro não, né? Foi o meu primeiro e maior não, assim, da vida até então. Que quando eu fui contar pra ele todo animado, pai, eu descobri o que eu quero fazer pelo resto da minha vida. Eu quero me tornar um atleta profissional. Ele virou pra mim e falou, o quê? Atleta? Ciclista profissional? Vai fazer faculdade, né? De bicicleta é coisa de vagabundo. Sim. E ali ele virava as costas pro meu sonho. Mas lá na frente, a gente vai compartilhar depois aqui, vocês vão ver a importância desse não, né? Desse episódio. Então, foi a melhor coisa que ele fez, porque aí eu fui pro mundo. Viajava com dinheiro contado no bolso, de carona, de ônibus. Via os pais dos meus adversários levando eles de caminhonete com as melhores bicicletas. E eu tava lá de ônibus e com a bicicletinha remendada lá. Não, e tem uma história legal que você conta, eu não quero ficar dando spoiler, porque depois a gente vai apresentar o livro do Ilcinho, né? Tem uma história legal que você conta do Fusquinha, né? Sim, a gente foi a primeira grande prova que a gente foi de 1.200 atletas, a gente foi eu e um amigo no Fusca do pai dele, e a gente tinha que andar um pouquinho e parar pra apertar lá o negócio da bicicleta, que ele ficava soltando e a bicicleta tava, tipo, com risco de cair. E a gente chegou lá nesse campeonato, um grande campeonato, a gente nunca tinha visto tanta bicicleta junto, é o Big Biker, e a gente competiu, tava chovendo, a prova na lama, e a gente andava muito bem na lama, em condições extremas, e eu ganhei na categoria Júnior e ele ganhou na Sub-23, que é uma só abaixo da Elite. E a gente chegou entre os 10 atletas ali da geral naquele Big Bike. Então aquele dia foi muito interessante. E ali eu vi que eu tinha potencial para me tornar um atleta profissional. Isso foi em 2008, aos 18 anos, no último ano de júnior. E aí daí foi quando eu tive a ideia. Depois disso eu venci esse campeonato, as 4 etapas. Eu ganhei 3 etapas, uma furei pneu e ainda fiquei em segundo. E foi a primeira grande conquista minha a nível nacional, que era um dos maiores campeonatos do país. E aí depois disso nasceu esse sonho. Eu falei, cara, nasceu não, o sonho já vinha lá de trás, de me tornar um atleta profissional. Mas ali eu vi que realmente eu tinha condição, eu tinha nível para me tornar. Só que eu não tinha recurso. Aí foi quando eu tive a ideia. Eu montei um projetinho no PowerPoint, imprimi, encadernei. E sair de porta em porta no comércio da nossa cidade pedindo patrocínio. Agora, Wilson, mesmo você tendo esse desempenho, não chamou a atenção de patrocinadores? Não ainda, porque eu não participava ainda das principais competições do ranking nacional, do Campeonato Brasileiro. Eu não tinha dinheiro para ir nessas provas. Ah, entendi. Então eu corri esse Big Bike, que era uma grande prova, só que era em cidades próximas de casa. E mesmo assim eu dormi no chão antes de uma competição e, tipo, super precária. Primeiro a gente foi de Fusca, as outras duas a gente foi numa van com o pessoal da cidade vizinha. A van tava quase fundindo o motor. Teve o lance do colchão que furou. Foi essa prova? Levei o colchão inflável na última etapa. Na última etapa, né? Colchão inflável, eu cheguei lá em São Luís Paraitinga. A gente foi dormir no alojamento, assim, que era uma escola e era, tipo, de madeira. E aí o meu colchão bateu no prego da madeira lá e furou. Aí eu falei, galera, vamos dormir que... Aí você teve uma tática, né? Vamos dormir logo que aí depois eu acordo no chão, mas pelo menos até eu pegar no sono aqui... Ele vai esvaziando ainda tem um certo conforto. E acordou com ele no chão. Acordou dormindo no chão, né? A última etapa. A última etapa. E foi campeão. Então... Aí depois eu montei esse projeto, falei, não, vou conseguir recurso. Eu trabalhava de jornaleiro, ganhava um salário mínimo e um pouquinho mais. E aí eu fiz as minhas contas, falei, se eu arrumar pelo menos o dobro disso, eu já consigo me dedicar exclusivamente ao esporte. Sim. E aí saí, foi uma experiência riquíssima de vendas. Eu falo que foi a minha primeira grande experiência de vendas assim da minha vida. E eu não estava vendendo, não era nenhum produto, eu estava vendendo o meu sonho, eu estava vendendo uma ideia. Então foi uma experiência riquíssima que faria total diferença. Até hoje eu trabalho com vendas e aí consegui, era um menino muito tímido, tinha muita vergonha, às vezes eu suava frio assim antes de entrar num comércio para pedir o patrocínio. Sim. Mas consegui arrumar os patrocínios que eu precisava, pelo menos. E aí eu comecei no ano seguinte a dedicar 100% ao esporte, arrumei um treinador, aí foi quando eu arrumei um
um dos melhores treinadores do país. E no meu primeiro ano aí eu participei de todas as competições de ranking. Terminei o ano em terceiro no ranking nacional. Caramba. E figurei entre os 3, entre os 5 em todas as provas que eu participei. Aí isso chamou a atenção do meu treinador. Depois eu iria participar da equipe dele com o apoio da Specialized nos 2 anos seguintes. Depois ele montou uma equipe profissional, que é o Hugo Prado Neto da OCE. Sim, nossa, campeão mundial, né? É, campeão mundial. De maratona, hoje, né? É, um dos profissionais aí mais capacitados. Trabalhou com o treinador do Lance Armstrong nos Estados Unidos. Sim. Então, pioneiro no medidor de potência no Brasil, usa desde 2002. Então, um cara que eu tive a sorte de ter como não só treinador, mas um mentor de vida, assim. Sim. E que agregou muito na minha jornada. Então, nos 4 anos de Sub-23 ali, eu estive figurando sempre entre os 5, entre os 3. E em 2011, no terceiro ano, eu terminei o ano como número 1 do ranking nacional, né? Nossa. E depois, aos 22 anos, eu estava entre os 10 atletas mais rápidos do país. A sua modalidade era o XCO, né? XCO, Assim, a modalidade mais rápida, né? A modalidade olímpica, né? Então, a mais concorrida ali, que os profissionais realmente miram, por causa da Olimpíada, por causa de campeonato. O Avancini corre, é essa? Não. Aquele corria. Agora ele corria, né? Agora ele está no ciclismo de estrada, mas ele é um ano mais velho que eu, então nos 4 anos de Sub-23, 3 anos eu corri com ele. Aí no último ano ele subiu para Elite, aí eu ainda tinha mais um ano. Então é um cara que eu sempre admirei, sempre corri atrás dele aí nas provas. Sim, sempre bater o guidão. Teve um campeonato brasileiro, a primeira corrida dele na Calói, eu cheguei na frente dele. Ele já era Elite, mas a gente largou 1 minuto depois e eu busquei ele. Ó, que legal. Então, foi um grande dia, assim, porque ele sempre foi o cara que quebrou muitos paradigmas e que sempre teve essa mentalidade de ser profissional a nível mundial. Então, ele começou antes de chegar ao nível mundial, ele já tinha postura e a mentalidade de nível mundial. De campeão. E esse é o maior legado que ele deixou pro nosso esporte, né? Não só ter sido campeão mundial, número 1 do ranking, mas deixar esse legado da postura, de quem você é além da bicicleta, né? É o que você fala no livro da quebra de paradigmas, né? Isso, exatamente. Tudo é impossível até alguém ir lá e fazer. Isso. Então, o Avancini, antes, na minha geração, eu olhava para a Olimpíada, tinha o sonho de participar da Olimpíada, mas minha meta era, se eu ficar entre os 15 na Olimpíada, já vai ser a maior vitória de todas. Se eu ficar no máximo entre os 10, já vai ser a maior vitória. Porque quem dominava o nosso esporte eram os franceses, os suíços, até hoje. Então o Avancini foi o cara que falou, não, eu vou chegar lá e vou brigar de igual para igual com esse cara. E brigou, né? E brigou. E eu vi pessoas do lado dele quando a gente competia e ele falou, mas esse cara é louco, quem que ele acha que ele é? Tirando sarro. Tipo, como assim? Ele acha que ele vai chegar lá e vai brigar de igual para igual com os franceses, com os suíços? Ele tá maluco. E essa falta de referência é difícil, né? Você não ter uma referência, que nem futebol. Pô, o cara nasceu e tinha tido Pelé, tinha tido Tostão, tinha tido Garrincha. Não que fique mais fácil, mas ele olha pra muitas boas referências, né? Sim. Agora, se você olha pro ciclismo, ninguém. É muito distante. Então, a maior dificuldade da quebra de paradigma é isso. O primeiro cara que eu li sobre isso é o Roger Bannister, o primeiro ser humano que correu 1 milha abaixo de 4 minutos. E todo mundo falava que era impossível. E muita gente tentou por muito tempo. E aí ele falou, bom, treinando igual todo mundo treina, pensando igual todo mundo pensa, realmente é impossível. Mas eu vou fazer diferente. E ele treinou alguns anos fazendo tudo diferente. E ele foi lá e bateu a milha abaixo de 4 minutos. E aí passou um ano, quantas pessoas vocês acham que correram abaixo de 4 minutos? Foram centenas, não foi? Centenas. 150 pessoas. Porque o que mudou? Mudou o treinamento? Não, mudou só a chave. Essa que é a grande lance. A mentalidade. A mentalidade. As pessoas viram que é possível. Então, essa frase é sua? Não sabendo que era impossível, foi lá e fez? Não, é do Jean Cocteau, essa frase. Né? Eu cito ela no livro. Isso. Porque é isso. Sempre tem que ter esse doido, esse primeiro aí que vai abrir o mato no peito ali e que vai acreditar e vai lá e fazer. E o pessoal vai seguindo de exemplo. Essa frase, a primeira vez que eu vi ela foi na internet. Era uma borboleta, tipo, arrastando uma pedra gigante, assim. E essa frase, eu salvei aquela imagem e falei, cara, isso aqui
é fantástica, é extraordinária. Então, e é o que eu busco fazer hoje, né? Daqui a pouco a gente vai falar de uma quebra de paradigmas, que é o que eu estou vivendo nesse momento aqui. Sim, sim. Então, o Avancini, o maior legado hoje a gente teve a etapa da Copa do Mundo aqui no Brasil, 2 etapas, e na primeira etapa, um menino de 25 anos ficou em 10º, um outro brasileiro de 23 anos ficou em 11º, e o Landa Calói, da equipe da marca que eu tenho apoio, ficou em 12º. Então, 3 brasileiros entre os 12 melhores do mundo. Com essa idade, o Avancini começou a ter o primeiro top 10 dele, eu acho que foi com 30 anos. Sim, nossa. Então pessoal, a nova geração já está chegando antes, porque viu que não é impossível mais. Sim. Já viu um brasileiro lá com a camiseta do Brasil brigando, ganhando a etapa e dos liderando. Europeus. Então, essa virada de chave é muito... Muda muito, né? Muda muito e os resultados já estão acontecendo. E a geração nova vem atropelando as marcas dele e isso vai ficar cada vez mais frequente. Então, os limites estão na nossa mente, né? Então, a nossa mente, principalmente quando tem algo que ninguém fez, a gente quer segurança, a gente quer o que a ciência fala, até onde a ciência foi, o que alguém já fez. Então, a gente tem essa questão de efeito manada e tudo mais. Então, tem que ter uns caras corajosos e loucos o suficiente para fazer diferente. Muito da força mental também, né? Assim. Sim, total. Daí uma pergunta que a pessoal sempre quando conhece sua história, e eu acho que a pessoal sempre pergunta, te perguntei hoje que a gente acabou almoçando junto e tal, né? Foi um enorme prazer. Você foi sempre um cara espiritualizado, sempre com essa mentalização, com essa força da mente, desde novo? Sim, desde quando eu assisti esse filme Poder Além da Vida com 16 anos. Que é baseado no livro que você me indicou, né? No livro O Caminho do Guerreiro Pacífico. Sim. E aí o cara era um cara que trabalhava numa conveniência de um posto, e aí tinha um ginasta, é uma história real. E aí o ginasta começa a ir lá às 3 da manhã, e daí o ginasta até apelida ele de Sócrates, porque ele era um cara muito sábio. E aí esse Sócrates começa a ensinar para ele essas questões mentais, essa questão espiritual, né? E aí ele era um atleta, o Sócrates vira para ele uma hora e fala, você é bom em algo que você repete 1000 vezes por dia. Sim. Eu busco ser bom em tudo. Sim. E aquilo ali foi um grande divisor de águas na minha vida. Entrou na sua mente. Aquele filme, cara, eu quero ser essa pessoa. Para ter performance, eu vou ter que me tornar essa pessoa. Uhum. Espiritualizada, com a mente controlada, com as emoções controladas. Porque o grande diferencial vai ser sempre mental, né? Sim. A nossa mente é a que vem criando ilusões o tempo todo e falando que a gente não vai conseguir. Quando a gente fala dos nossos objetivos, dos nossos sonhos, às vezes é a nossa mente mesmo que é a primeira a falar isso, você não vai conseguir. Porque ela quer economizar energia, né? Então, ela não gosta do novo, ela quer o seguro. Então, nosso maior adversário é a nossa mente. Né? É a síndrome do impostor, né? Você é impostor de você mesmo. Né? Também, eu até tenho uma lista de transmissão no Instagram que chama Domine a Sua Mente. Porque o que eu mais busco levar para as pessoas são práticas e citações e tudo que envolve para as pessoas vencerem a própria mente, porque aí elas vão vencer qualquer coisa. Então essa busca começou lá aos 16 anos com esse filme. Eu falei, cara, é isso que eu quero aprender a fazer e ser. E então aí eu eu entregava jornais, eu via uma notícia falando alguma coisa de mentalidade ou de yoga e aquilo me chamava a atenção. Eu ia até te perguntar do yoga. Aí com 20 anos eu comecei a praticar o yoga em si, que é o Swastika Yoga, uma das 108 modalidades. Sim. Que é o De Rose, é um brasileiro que viajou 30 anos para a Índia. Ele morava dentro do Fusca dele aqui no Rio, trabalhava, juntava dinheiro, daí ele ia para a Índia, ficava lá nos Himalaias estudando, depois acabava o dinheiro, ele voltava, vivia dentro do Fusca mais um tempo dando aula, juntava dinheiro. Ele ficou 30 anos assim. E aí ele resgatou a modalidade mais antiga e ancestral do yoga, que é o yoga de 5.000 anos atrás. E aí eu comecei a praticar, tive a dádiva de um amigo começar a estudar essa modalidade dele, e aí fui cobaia desse amigo também, a gente treinava na casa dele. E aí foi um salto a nível espiritual muito grande, assim, para as questões de mentalidade, do estado de flow, que nada mais é do que a forma mais próxima de Deus que você vai chegar.
Então, poucos meses praticando isso, eu tive experiência, assim, com Deus e de estado de fluxo ali, de flow, muito grandes. E então Deus foi muito palpável na minha vida, e aí você vai elevando o seu nível de consciência, você consegue ver Deus mais em pequenos detalhes. Pequenas coisas, em pequenos... Teve um dia, eu estava voltando de uma competição, eu estava numa rodoviária na cidade de 50 quilômetros da minha, e passou um andarilho lá, falou, posso fazer uma arte aqui para você? Falei, cara, tô sem dinheiro, acabei o último dia que eu tinha, eu comprei a passagem. E aí ele, não, vou fazer do mesmo jeito. E aí ele fez assim um marca-página de livro com um fio de cobre, e era tipo aquela letra da música assim. Sim. E deu aquele marca-página, falou, isso aqui é a maior arma que existe. Porque é a arma do conhecimento. Lendo o livro, buscando conhecimento, você vai ter a maior arma que tem. E me deu e saiu assim. Ele saiu, eu fiquei olhando aquele cara, eu falei, cara, isso aqui é Deus. Do nada. Do nada. É Deus falando comigo. Né? E isso ajudou bastante você no esporte em si? Demais. Você via claramente nos treinos, nas competições, essa questão mental? Exatamente. O estado do flow é um estado, muita gente foca só no lado mental, de alta performance e tal, mas o estado do flow é um estado muito espiritual também. Então, quando você vivencia o flow ali, tanto é que o Ayrton Senna fala, né, naquela experiência, que ele estava no treino em Mônaco lá, e ele fala que ele estava a 300 km por hora e parecia que tudo acontecia em câmera lenta. É um estado de flow, né? E ele fala que aquela foi a experiência mais intensa de Deus na vida dele. Ele fala que ele sentia Deus do lado dele no carro naquele momento. E que ele sentia que ele era o carro, né? Ele tem uma história assim, que ele... conectado com tava o carro. Conectado com o carro, né? Ele falava, ó, eu estava dirigindo de uma forma que era além da minha consciência. Parece que não era eu que estava dirigindo. E eu sentia Deus em cada momento. Então, Deus foi muito presente na minha vida. Eu conseguia sentir e ver a mão dele em momentos cruciais da minha vida, assim. E aí, quando veio o acidente, isso ficou ainda mais nítido, né? Porque a forma como eu fui resgatado... Sim. O meu milagre começa lá, né? Eu caí num lugar no meio do nada, e então um menino de 16 anos que me achou 40 minutos depois, né? Eu bati numa cerca de arame que construíram, não colocaram nenhuma madeira no meio, nada, e eu não vi, então era um ambiente claro. Então no que eu vim assim, de repente a bicicleta parou. E você foi arremessado. Eu sofri o efeito chicote, quebrei o pescoço no ar, e aí caí lá do outro lado, fui de ponta. E aí fui virando assim, parei de barriga para cima e com as duas pernas 45 graus à direita. E ali eu já não senti o meu corpo e não conseguia me movimentar, né? 1º de julho de 2016. De 2016. Quase 10 anos. E aí sozinho, ninguém sabia onde eu estava, sem celular, mas também não ia adiantar o celular, que eu não tinha movimento para pegar o celular e ligar. E ali eu fiquei 40 minutos. Fiz um único pedido para Deus, que eu lembrei da minha filha, que tinha 2 anos e meio naquele momento, e eu tinha 1 hora atrás, eu tinha falado para ela, filho, o papai vai ali treinar e já o papai volta, tá? Prometeu para ela que você ia voltar, né? E aí eu tava naquela situação, e aí eu falei, meu Deus, só manda alguém para me encontrar aqui, e eu só quero voltar vivo para casa. Não importa se eu vou passar o resto da vida numa cama, numa cadeira de rodas. Naquele momento nada mais importava. A bicicleta para mim antes, quando eu brigava com a mãe da minha filha, ela falava, você não vai parar, tal. Tipo, andar de bicicleta e respirar para mim era uma coisa só, eu não me via sem. Naquele momento a bicicleta nem passou na minha cabeça. Ali eu entendi o que é o valor de estar vivo, e eu fiz esse único pedido para Deus. Falei, eu só quero voltar vivo e embora para casa. Não importa se eu vou passar o resto da vida numa cama, numa cadeira de rodas. Nada mais importava, eu só queria voltar vivo. E aí, depois desse pedido, eu comecei a praticar a meditação também. Tem uma parte legal que você escutou, que você escutava a água do riacho, né? Tinha um barulhinho de água do meu lado. Olha que incrível. E aí, enquanto você estava caído, né? Aí quando eu comecei a pensar, nossa, quanto tempo vai demorar para me encontrar aqui? E se escurecer, eu vou morrer de frio? E se vir um animal aqui, eu não posso correr? Então, quando eu comecei a pensar em tudo isso, eu falei, não vou pensar em nada. Aí escutei esse barulho de água, e aí eu falei, vou usar o som contínuo da água aqui para praticar a meditação e deixar de pensar. E aí, naquele momento, depois desse pedido, e aí eu comecei a praticar a meditação,
Então ali eu comecei a me sentir calmo, eu senti até um ar diferente no meu rosto, assim, e aquilo pra mim foi a resposta de Deus, ó, calma que tá a caminho, o seu socorro tá a caminho. Porque até na região que você mora lá, né, Wilson, eu tava até te perguntando hoje, é uma região fria, né? Então, no caso, se demorasse, você sofreu um acidente ao meio-dia? Meio-dia. Meio-dia. Mas aí, se você ficasse passasse a noite lá, Sim. primeiro que você já tava com 60% da respiração comprometida, né? Isso. Porque quando tem uma lesão dessa, tava me contando que 60% já da respiração já compromete, começa a inchar tudo, né? Sim, o diafragma já fica comprometido. Aí, quando começa a inchar a parte óssea, então aí você perde o resto da respiração. E esse lugar bate 0 grau à noite fácil. Na Serra da Mantiqueira, 1.500 metros de altitude. Então essa foi uma das coisas que eu pensei. Comecei a pensar, falei, cara, se escurecer aqui, eu vou morrer de frio nesse lugar. E aí eu comecei a praticar meditação, escutando aquele barulho contínuo da água para ir saturando a minha mente e deixar de pensar. Que é um estado avançado de meditação, que é você conseguir ficar sem pensar em nada. E aí eu sentia, depois de alguns minutos, assim, eu senti um ar, parece que diferente, assim, no meu rosto, e aquilo pra mim soou como uma resposta de Deus, ó, fica calmo que vai dar tudo certo. E aí 40 minutos depois eu escutaria o som da minha vida. Som da moto. Que era uma moto vindo na minha direção. Só que aí, antes da moto chegar até mim, ela parou. E eu falei, meu Deus, o que tá acontecendo? Quando eu escutei o barulho da moto, eu já comecei a agradecer. E aí, de repente, a moto para. E eu falei, meu Deus, o que tá acontecendo? Aí depois passou um pouquinho, a moto continuou e um menino de 16 anos que chegou lá e me encontrou. E ele assustou, né? Imagina, um cara com a roupa colorida caído no chão lá, meio torto, bicicleta de um lado, eu do outro. Sem se mexer? Sem se mexer. Eu falei, ó, eu não sinto meu corpo, não consigo me mexer, só liga pro SAMU, aciona o resgate. Ele, mas você tá falando sério? Tipo, ele me perguntou umas 3 vezes. Aí ele não tinha celular, aí ele foi buscar... Nossa, ele não tinha celular. Não, aí ele foi buscar o outro cara, aí voltou com o cara do celular, que era o cara que tinha construído a cerca. O cara também muito nervoso, porque ele falou, cara, não imaginava que vocês passaram de bicicleta num lugar desse aqui, remoto. Ele construiu a cerca 2 dias antes do acidente. 2 dias antes. Não, e a história, Clinton, a história legal do cara da moto, que é muito bonita, por sinal, né? Assim, é outra parte de Deus na sua vida, né? Meu milagre começa ali. Esse menino foi Deus que mandou, porque se não fosse ele, ninguém ia me achar ali. A história é sensacional. Eu ia morrer naquele lugar. A história, o menino chegou no almoço e resolveu dar uma volta de moto. E foi dar uma volta na trilha, né, Wilsinho? E esse horário que o Wilsinho escutou ele parando, ele ia virar a moto e ia voltar. Só que ele escutou uma voz que era para ele continuar um pouquinho para frente. Entendi. Ele sentiu dentro dele, ele falou que ele sentiu algo que falou, vai um pouco mais. E ele foi. Ele foi mais um tanto que desligou, ligou. E se ele não fosse, hoje eu não estaria aqui compartilhando essa história com vocês, sem dúvida. Eu tinha morrido lá. Não, toda vez que eu conto essa história, eu contei até pra minha esposa, nossa, eu fico arrepiado, cara. E assim, pensando, seria uma morte brutal, né? Porque, poxa... Ia ficar lá até acabar o ar e morrer. Eu morri de frio à noite. Eu já tinha calculado, falei, cara, ninguém sabe pra onde eu tô. Eu lembrei que eu tinha encontrado com uma amiga, ela tinha cruzado comigo de carro, quando eu estava saindo da minha cidade. Só que depois eu pensei, falei, cara, só que pro lado que ela viu eu indo, tem 30 opções, até eles começarem a me procurar, até eles acharem, vai demorar no mínimo, aí depois vai escurecer, no mínimo até amanhã. Eu já tinha meio que me preparado pra ficar ali pelo menos 24 horas. Isso seria uma dica importante, assim, pra quem anda de bike? Eu não sou da bike, eu sou um pouco mais da corrida e tal. Sim. Não andar sozinho? Sim, dou esse, principalmente em lugar de trilha, lugar remoto, assim. Hoje tem alguns capacetes, né, que se você bate a cabeça, ele manda um sinal pra um celular que você deixa, legal. Deixa cadastrado. Minha esposa tá me olhando aqui, Clinton. Mas você nunca vai sozinho. Eu vou sozinho. Vai. Dou esse conselho pra todo Faço mundo, o que eu porque falo, não o que eu faço. A gente não sabe, tipo, quando que passaria pela minha cabeça que eu passaria por algo desse tipo. A gente nunca espera esse tipo de coisa, né? Então, vai no mínimo com mais um amigo, porque um caiu, o outro tá ali pra ajudar, porque
A vida é o bem mais precioso que a gente tem. Então, se tem algo que o meu acidente me ensinou muito, foi isso também, né? Antes eu era um super-humano, né? Tem até o livro que eu te indiquei, Sim. que chama Super-Humano. Então, corria ultramaratona de 600 quilômetros, 7 dias competindo lá na Chapada Diamantina, na Bahia. Estava entre os 10 atletas mais rápidos do país, corria, nadava, fazia yoga, fazia musculação. Era uma máquina em todos os sentidos. De repente eu bati naquela cerca e 1 segundo depois eu não era mais nada. Tudo que eu tinha construído, o corpo, a performance que eu tinha construído em 12 anos, não era mais nada. Mas que de certa forma te ajudou demais, né? Muito. Porque se é algum sedentário ali que cai naquela situação, sim, seria outro resultado, né? As memórias neuromusculares que eu tinha, que eu construí nesses 12 anos, sem dúvida é um dos fatores que explica, além do milagre, uma das coisas que explica eu andar hoje, são as memórias neuromusculares que eu construí ao longo desses 12 anos. O histórico de atleta, né? O histórico de atleta. E além do físico, das memórias neuromusculares, do estilo de vida que eu levava, de me alimentar bem, de dormir 9 horas por noite, de recuperar, de fazer yoga e a questão da espiritualidade, a mentalidade de atleta, né? Que eu falei, bom, agora começa um novo treinamento. Até nesse filme o cara acidenta também, quebra a perna. E aí, depois de algum tempo que ele vai amadurecendo mentalmente e espiritualmente, o Sócrates vira pra ele e fala, ó, eu acho que você devia voltar pra ginástica, hein? E aí ele fala, você tá maluco agora? Ele até abaixa a calça assim, ó, tem uma gaiola na minha perna, igual eu tenho uma gaiola no pescoço hoje. Agora você quer que eu volte pra ginástica? Os médicos falaram que eu nunca mais vou poder competir. E aí o Sócrates vira pra ele e fala, agora você vai treinar em uma nova dimensão. Nossa, sensacional, né? Então é um outro nível de treinamento e mais elevado. E eu lembrei muito dessa cena, assim, no começo ali. Falei, agora é um treinamento diferente, é fisioterapia, não tinha movimento, mas as coisas foram acontecendo ali. Comecei a treinar mentalmente na UTI, né? Acordei depois de 7 dias em coma induzido, vi que eu estava vivo. Lembrei da cena do Lance Armstrong também fazendo tratamento de câncer, careca, no quarto de hospital e pedalando. E aí no vídeo ele fala, eu senti que se eu conseguisse me manter em movimento é porque eu estava vivo. E essa cena foi uma das primeiras que eu lembrei, assim. Falei, cara, eu preciso treinar, de alguma forma eu preciso treinar. Essa é a mentalidade de atleta, né? Sim. E aí, mas vou treinar como? Não tinha nenhum movimento. Tava totalmente parado. Respirando com a ajuda de aparelhos e sem nenhum movimento. Aí falei, bom, vou treinar mentalmente, vou imaginar os movimentos. Então eu ficava imaginando a minha rotina, porque eu sabia também que se eu mandasse a informação, uma hora ela ia chegar. Eu falei, eu vou ficar mandando a informação, uma hora ela vai chegar. Ainda não tá saindo movimento, mas uma hora isso vai acontecer. Então eu passava horas e horas na UTI fazendo esse treino mental. E essa é uma estratégia também, porque a nossa mente, se você deixa ela devagar, ela vai buscar o caos, vai buscar traumas antigos, questões negativas. Isso a gente herdou lá de quando a gente morava nas cavernas, né? Então, mulheres principalmente fazem 10 coisas ao mesmo tempo. Porque, vai chegar um leão aqui, vai comer o meu filho e eu tenho que fazer a comida e cuidar da casa e tudo mais. Então, a gente estava sempre nesse estado de alerta. E por isso que a nossa mente vai focar no negativo. É uma forma de prevenção. Então, por isso que se a gente deixa a nossa mente devagar, ela vai buscar o negativo. E você precisa dar ordem para sua consciência. Para você evitar esse caos, essa busca, você precisa dar ordem. Então, o treinar, o ler, o praticar esporte, tocar algum instrumento, são todas formas de você dar ordem à sua consciência. Ter metas muito bem claras, eu falo muito tudo isso nas minhas palestras também, né? Então, eu comecei a treinar, porque senão eu ia ficar louco ali. Imagina, a pessoa praticamente hiperativa. A vida é interativo. E de repente você tá na UTI, não tem nada pra fazer, 2 Mas aí o visitas por dia. médico, foi o médico, assim, o médico te deu a notícia, você não vai mais andar? Sim. Pra minha família e pra mim. Falou, você tem uma lesão medular, isso não tem cura pra medicina, e você vai passar o resto da vida na cama e na cadeira de rodas. Não, e foi isso aí, a gente tava conversando hoje que hoje em dia é muito comum isso, né? A pessoa, a parte dos médicos te dão a notícia assim, meio que na lata, né? Eles lidam com isso diariamente. Sim, né? Então,
acontece a psicoadaptação e para ela é normal falar aquilo. Só que aí eles esquecem que do outro lado tem um ser humano, que tem sentimentos e tem emoções e tudo que envolve. Claro. Mas aquele médico me dar a notícia foi uma cura muito grande do relacionamento com meu pai. Porque quando ele me deu aquela notícia, eu olhei para ele e falei, bom, não é isso que vai determinar o meu futuro. O que vai determinar o meu futuro é o plano de Deus para minha vida, o propósito dele para minha vida. E é o que eu vou fazer daqui para frente. O que estiver ao meu alcance, isso eu aprendi com o esporte também, como do alto desempenho. Eu não vou fazer só 100%, eu vou fazer 120%. Então, aquele médico, naquele momento, depois que ele saiu, eu fiquei refletindo e ali eu concluí que eu tinha tido o melhor pai do mundo. Porque quando meu pai virou as costas pro meu sonho lá atrás, ele fez a melhor coisa que ele poderia ter feito. Sim. Filho, quer alguma coisa na sua vida? Vai lá e constrói com o seu próprio suor. Corre atrás. Então você não desmontou quando o cara falou? Não. Cara, não. Que interessante. Graças a esse não do meu pai levantou. Lá atrás, eu falei, esse é só mais um não da vida. A vida é cheia de nãos. O vendedor sabe muito bem disso. E é só mais um não da vida. Eu já tive um não muito mais difícil e dolorido lá atrás. Sim. Então, aquele momento representou esse momento, assim, essa cura do relacionamento com meu pai. Eu falei, cara, meu pai fez a melhor coisa. Porque se ele tivesse do meu lado lá, levando nas competições, igual os pais dos meus concorrentes faziam, ali na UTI, nem que se ele quisesse, ele poderia estar. E aí, como seria a minha resposta? Será que a minha resposta seria essa? De não, essa é só a sua opinião, eu vou confiar em Deus e no que eu vou fazer? Ou eu choraria e chamaria pelo meu pai ali naquele momento? Então, dificilmente eu teria essa resiliência para receber aquela notícia ali, né, e essa antifragilidade e lidar dessa forma com aquela notícia. Então, as pessoas estão sempre dando o melhor que elas podem. O meu pai me amava, de alguma forma ele teve a intuição de que algo ruim ia acontecer comigo na bicicleta. Ele me falou isso um dia e eu não respeitei. Então, ele não apoiar era a forma dele me amar. Então, porque ele sabia, intuitivamente, ele sabia que algo ruim ia acontecer comigo em cima da bicicleta. Então ele queria me defender. Só que pra mim, um menino de 16 anos... já tava apaixonado ali pelo esporte, né? Mas foi fundamental isso. E ali eu comecei a recuperar. Ninguém precisou me falar nada. Então eu comecei a treinar mentalmente. Eu pedi pra que trouxessem o livro que eu estava lendo ali na UTI. Deu um trabalho extra. Né? Deu um trabalho extra ali para as enfermeiras, que elas colocavam 2 travesseiros no meu peito, o livro aberto, eu lia as 2 páginas, olhava para elas, fazia assim, não estava falando ainda também, e aí elas viravam a página e eu fui lendo o livro. Então algo aí que talvez, sei lá quantos seres humanos devem ter lido na UTI sem nenhum movimento e sem respirar, mas eu fui um deles, porque essa foi uma forma também de dar ordem à minha consciência. Falei, cara, eu preciso ocupar minha mente aqui, senão eu vou ficar doido aqui. Passei dias assim, sem dormir, de ficar olhando o ponteirinho vermelho de um relógio assim de ponteiro, o ponteirinho do segundo assim, e para completar 1 minuto parece que era a vida de madrugada. E você contou que você não conseguia nem falar para pedir um remédio para dormir, né? Não conseguia. Tava entubado, né? Tava, alucinava com vontade de tomar água, de comer um pão com manteiga, assim, e não podia. Então, foram 22 dias ali muito difíceis. As maiores alegrias da sua vida depois de 22 dias foi tomar água e comer, né? Um mingau de maizena lá com um corante azul que eles colocam e dá pra gente pra ver se ele não vai pro lugar errado, assim, por causa da tráquea. E aí aquela foi a coisa mais saborosa que eu comi na minha vida. Depois de 22 dias. 22 dias de UTI? 22 dias de UTI. Depois subi pra neurologia, o médico falou, não, agora 2 dias você vai embora. Aí eu peguei uma infecção lá, fiquei mais 23 dias. Nossa. Aí no final eu brigava com os médicos, queria ir embora, queria ver minha filha e o tempo não passava, mas... E Wilson, o que você fez diferente, ou os médicos, a fisioterapeuta, né, a equipe ali que te acompanhou, de outras pessoas que não conseguiram se recuperar da mesma lesão que você? Tem gente que teve a mesma lesão que você e tá numa cadeira de rodas hoje, certo? Sim. E você tá andando. Sim. O que teve de diferente?
Eu acredito muito que é essa questão interna. Até minhas primeiras palestras chamavam o que você precisa estar dentro de você. E eu termino as palestras hoje em dia. Eu abro falando isso e eu termino falando isso. Perfeito. Porque é isso que vem de dentro. É você acreditar, é você mentalizar mentalmente e tudo mais. Mas é essa crença, esse desejo por, cara, eu vou voltar a andar. Falei pra ele ali vendo. Quando eu soube da história de um ser humano, eu cheguei em casa, fui buscar na internet, nenhuma notícia positiva. Todas só confirmando o que o médico tinha falado. Até que alguns dias depois um amigo foi me visitar e falou, não, teve um amigo meu, ele sofreu um tiro durante um assalto em São Paulo, ficou tetraplégico, mas ele era atleta igual você, e ele voltou a andar. 7 meses depois ele voltou a andar. Aí quando aquele cara falou pra mim, é a questão da quebra de paradigma. Que nem o corredor lá. Eu falei, então se um ser humano voltou a andar, eu também vou voltar a andar. Esse é um princípio da PNL também, né? Tudo que um homem pode, o outro pode modelar e melhorar. Então, quando ele me falou isso, eu falei, então eu vou voltar a andar. E digo mais, vou voltar a andar em 6 meses, eu vou vencer esse cara. Porque daí já vem a cabeça de atleta. Né? Já vem a cabeça de atleta. Então eu vi que esse cara vê que era possível. Isso é o lance da quebra de paradigma. Uma outra coisa, a fé. Chegou um cara, um homem de Deus em casa, abriu a Bíblia e leu lá. Ele fala que é Jeremias 33. Eu tô lendo a Bíblia inteira agora pra achar, porque no Jeremias 33, das versões que eu vi, não tá. Não tá. Ele abriu a Bíblia e falou, eu sou um Deus que te restaura e que te restaurará por completo. É emocionante, né? E esse... Eu sou um Deus que te colocará de pé. E essa frase te ajudou muito, né? O que o médico falou? Existe um Deus que me colocará de pé e que me restaurará por completo. E aí já tinha ouvido essa história. Falei, não preciso ouvir mais nada, não preciso ver mais nada. É só questão de tempo. De fazer a minha parte e só questão de tempo. Então, e isso é interno. Isso não é um recurso externo, algo que vem de fora. É uma experiência com Deus, é uma conexão com Deus. Eu até falo nas minhas palestras hoje também, tem a frase do Napoleão Hill, a gente até viu ela no livro hoje ali no almoço, que a frase do Napoleão Hill fala, tudo que a mente humana pode conceber, ela pode realizar. Só que aí 4 anos e meio depois, o tratamento inicial foi com os fisioterapeutas da minha cidade, com poucos recursos, nem eram especialistas assim, em recuperação neurológica, mas pessoas que amavam o que fazia. E quando eu fui pro SARA, para a rede SARA, que é uma rede específica de reabilitação, 9 meses depois cheguei lá, não encontrei nada diferente, até fiquei frustrado lá, não gostei da metodologia, da forma como eles encaram assim. Aí depois 4 anos e meio eu fui fazer uma reabilitação, um tratamento caríssimo, com estimulação transcraniana, e aí eu cheguei lá, eles foram estimular a minha mente, os setores da minha mente ali, de onde sai a informação de qualquer pessoa, para vocês mexerem em cada membro. E aí, chegando lá, eles reviraram a minha cabeça e não acharam nenhum ponto motor. Eles falaram isso, como que você anda? Você não tem força para andar, você não tem resistência para andar. E a gente não sabe por onde passa a informação, mas você tá aqui em pé e andando. A gente tá vendo, né? Então aí depois desse episódio eu voltei pra casa e aí nas minhas palestras eu tenho um slide que eu passo isso e eu falo, aí eu tive a audácia de discordar do saudoso Napoleão Hill e tirar o mente humana lá e aí eu tirei o mente humana e coloquei tudo que o espírito humano é capaz de sonhar, ele é capaz de realizar. Porque... Cara, que história. Eu esperando uma resposta assim, não, eu fiz um exercício, uma fisioterapia. Não, é completamente espiritual, a questão de interna, de mente, força mental. De fé, e acho que fé é o principal de tudo. Né? Sim. Cara, eu gosto muito muito de ler livros Força da Mente, de mentalização, eu aprendi bastante com isso, sim. Eu sempre gostei de estudar muito sobre isso e nada foi por acaso, né? Eu falo que a minha vida inteira foi uma perfeita preparação. Nenhuma página de livro que eu li foi em vão, nenhuma pessoa que cruzou o meu caminho. O meu pai ter sido desse jeito, a minha mãe por outro lado apoiando, sem recurso, mas apoiando, aquele amor de mãe. Então nada foi por acaso, tudo foi uma perfeita preparação para quando acontecesse. Aí eu peguei e já sabia de tudo isso, já tinha esse relacionamento com Deus antes, muito antes. Então
na verdade, hoje eu sou muito grato, porque eu tive a oportunidade de colocar em prática o que eu vi lá nesse filme Poder Além da Vida, o que eu li, estudei a minha vida inteira, eu tive a oportunidade de colocar em prática para superar algo muito maior e mais difícil. Você tinha as ferramentas, né? Tinha as ferramentas. O problema tava lá, mas você tinha as ferramentas para resolver. Ferramentas. E isso trouxe uma gratidão muito grande também por ter essas ferramentas. Hoje eu estou o tempo todo fazendo curso, lendo livro, buscando conhecimento. E na maioria das vezes eu já tive acesso a essa ferramenta. Às vezes é algo que parece algo muito grande e escondido às vezes. E aí eu vou ver e falo, cara, isso daqui eu já faço há 10 anos. Já chegou até mim de graça lá atrás isso. Então... Sim. É muito Deus isso, né, nessa preparação pra gente hoje ter essa história, levar esse conhecimento para as pessoas e servir a vida das pessoas através disso, né? Porque esse, sem dúvida, era o propósito de Deus para tudo que aconteceu e eu sou muito grato por ele ter me escolhido para essa missão, ter me preparado antes e me dar forças diariamente, porque os desafios são diários, né? Sim. Então... Ô, Ilcinho, e consegui falar com algumas pessoas próximas a você e temos que 2 depoimentos, né? 2 depoimentos, 2 pessoas bem legais para você, a gente queria fazer uma surpresa para você. Nós vamos colocar aí para você assistir. Acho que é aqui, ó. Olá, pessoal. Vocês estão aí acompanhando essa entrevista com o Wilson Júnior nesse podcast. Eu sou Otávio Grossi, eu sou coautor do livro do Wilson, eu sou escritor, sou terapeuta, mentor de performance, trabalho aqui em Belo Horizonte. Foi uma honra poder conhecer o Wilson e a história transformadora dele. Uma história que é muito mais do que uma biografia, porque ela também é um GPS de coragem, de performance e de superação. E que serve a cada um de nós nas nossas práticas diárias na nossa vida, na compreensão e no entendimento do sentido dessa vida e quais os caminhos que nós temos para enfrentar e para superar as nossas marcas de vida. Eu queria deixar um depoimento a você, Wilcinho, e a todos que te escutam nesse momento, quanto à pessoa que você se transformou. Não são só os fatos que acontecem na vida das pessoas que as transformam em pessoas significativas. Muita coisa se passa, né? Muita coisa se passa, mas pouca coisa acontece. Algumas pessoas podem passar por acidentes, passar por mortes na vida, passar por um infortúnio, né? No trabalho, qualquer coisa. Muita coisa se passa, mas pouca coisa acontece. Quando acontece, significa que nós fomos capazes de absorver o acontecido e de transformar esse acontecido em algo de mensagem mais forte, antes para nós mesmos, quanto para as outras pessoas. Então a sua história, ela não só passou por você, não foi só o acidente que passou, não foi só os desafios que passaram na sua vida durante a recuperação, que eu me lembro de forma tão bela descrita no livro Sobre Rodas. Mas aconteceu algo em você diferente que lhe abriu para o mundo, lhe abriu a oportunidade de comunicar isso para outras tantas pessoas. Parabéns, então, por esse acontecido e que ele modificou você e lhe transformou ainda mais a cada dia nessa pessoa tão significativa, tão verdadeira, e que fala através do exemplo. Agradeço mais uma vez, em nome das edições Cândido, da qual fiz parte também como coautor nesse livro, um agradecimento a você por ter acompanhado você nessa trajetória e por ter sido eu que pude registrar, né, tudo aquilo que foi a sua vivência através das letras. Parabéns e que esse podcast seja ainda mais um sucesso, né, para você e para todos os produtores que me contactaram. Um grande abraço, Wilson. Sempre aqui marcado no coração de tinta, né, da vida desse escritor e desse terapeuta. Um grande abraço. Show de bola. Acho que tem mais um, né? Vai passar na sequência.
Fala pessoal, bom dia a todos. Meu nome é Neymar Yamamoto. Eu sou profissional de educação física, atuo como personal trainer e trabalho com cinesiologia e biomecânica aplicada ao treinamento esportivo e à reabilitação. A minha história com o Wilson é uma história longa já, de longa data, que ela se passa por 3 fases. A primeira, que eu acho que eu fui o primeiro patrocinador dele quando ele começou a competir. A segunda, nos trabalhos de treinamentos propriamente dito, que eu virei o treinador dele. Não um treinador técnico, né, mas o treinador específico dos treinamentos de força que ele necessitava fazer. E nessa fase que não é menos feliz, que é uma fase muito feliz, que é a fase da reabilitação, da recuperação dele, que cada dia mais mostra que o Wilson foi forjado nas montanhas de Minas, casca grossa, tem uma história magnífica. Falar sobre a recuperação é algo complexo, mas falar sobre a vida dele é muito fácil, tanto como ser humano e como atleta. Mas longe de mim querer explanar qualquer coisa dele. Vocês estão aí no podcast e vão poder acompanhar de pertinho um pouquinho da história desse cara, que é um fenômeno. Ele é um fenômeno. A gente costuma falar que ele é um milagre de Deus. E é mesmo. Então, suguem ao máximo o Wilson aí e fiquem de olho nessa história de vida magnífica. Um abraço, fiquem com Deus. Show. O Otávio Grossi, o título do livro aí, o subtítulo veio dele. Na nossa conversa, a gente fez uma palestra num evento no Rio, e aí eu vi ele falando. Ele é um mestre da oratória, né? Sim. Um dos caras que tem uma oratória mais impecável que eu conheço, assim. E aí depois da palestra, a gente palestrou no mesmo evento, e aí eu fui até ele e falei: Otávio, eu quero te contratar, eu preciso melhorar a minha oratória e tal. Sim. E aí a gente marcou uma reunião, e aí a gente começou a falar da minha história. Eu falei que eu já vinha escrevendo a minha história. Ele falou: cara, eu quero ter a honra de te ajudar nesse projeto do livro. E aí ele ajudou, o livro tá aí, em parceria com as Edições Cândidas. Já são 5.000 exemplares vendidos aí. E ele fala uma coisa bacana, que quando eu comecei a contar a minha história, ele como um psicólogo, um cara que estuda a mente humana há mais de 30 anos, um profissional super qualificado, ele falou, cara, o seu acidente foi só um detalhe, né? Porque você já era essa pessoa antes. Então o seu acidente foi só um plus, assim, para chamar um pouco a atenção das pessoas, mas aí quando você vai falar algo que você já era e já buscava a vida inteira. Então, um forte abraço para ele aí. Vão lançar um livro novo agora com o Hugo Prado Neto, sim, com o meu treinador. Está na Gráfica, eu acho, esse livro. Vai lançar aí em poucos meses aí. Uma obra fantástica também, que sem dúvida super indico. Eu vou tentar trazer os dois para cá. Então. O Hugo e o Otávio. Acho que dois profissionais do mais alto nível aí. Sim. E o Neymar, como ele falou, a gente passou muita coisa junto. Ele... Desde o começo, Desde o começo, ele tinha um pet shop e me apoiava. Ele que acreditou no PowerPoint lá na apresentação que você fez. Ele até antes, né? Até antes do PowerPoint, E foi meu patrocinador por muitos anos. Ele patrocinava os meus suplementos até. Uma vez ele comprou de fora do país, se eu não me engano, tipo uma caixa assim, aí tinha Endorox, Animal Pack, um monte de suplemento. E depois ele me revelou que, na verdade... muitas vezes ele não tinha o dinheiro e ele parcelava no cartão pra me ajudar. Pra te ajudar. O depoimento dele foi legal, porque eu contatei ele, nossa, mas eu morro de vergonha e tal, então se conseguir, assim, não, eu vou fazer isso pelo Sim, o Sim merece. Ficou legal. Aí teve uma vez eu tava correndo atrás pra ir pro meu primeiro campeonato pan-americano. E aí eu tava correndo atrás de patrocínio e tal, e era totalmente fora da minha realidade. Um dia eu fui na prefeitura pedir o apoio e o cara só me falou não, assim. E eu voltei aquele dia, eu voltei arrasado. Aí eu passei lá no pet shop dele, assim, meio que chorando. E aí ele, me deu uma força, assim. Depois eu consegui outros apoios também e fui no meu primeiro campeonato pan-americano na Guatemala. E aí foi o meu preparador físico no sentido da musculação, no meu auge, assim, da bike. E na recuperação também foi uma peça fundamental. Quando eu voltei do Sara Kubitschek, aí eu voltei pra musculação. E aí
tive muitos resultados naquele começo. Ele fez um trabalho importantíssimo por ganho de força, de ganho de massa muscular. Aí depois fui para outros tratamentos, outros profissionais. Agora eu voltei de novo. Faz aí 1 ano e meio que quando eu tracei esse projeto da corrida, eu vi que eu precisava voltar para musculação. Eu nunca gostei, mas ficou muito claro assim o papel e a importância da musculação hoje na minha vida, na qualidade de vida e na performance de qualquer pessoa, na qualidade de vida e performance de qualquer pessoa. Indispensável a musculação. E o Wilsinho, esse projeto da corrida dele vai ser um documentário? Não sei então, qual que é? Conta pra gente o projeto. Conta pra gente assim. esse projeto da corrida. Então, hoje são 3 profissionais que trabalham comigo. É o Neymar, é o Pedro, que é um treino que é tipo num box, assim, mais voltado para a questão neurológica. E tem o Felipe, que é da parte de fisioterapia, e é um dos maiores especialistas do mundo em recuperação desse tipo de lesão que eu tive. E a gente trabalhando com o Felipe aí, e certo dia ele virou para mim e falou: Wilson, você tem capacidade de voltar a correr. Eu falei, cara, voltar a correr, tá maluco? Mas correr é corrida, não bike. Não bike. Tá, corrida normal. Trotar ali, né, dar o primeiro trotinho ali a pé. E aí eu falei, você tá maluco, cara? Pra eu andar, na percepção que eu tinha antes, era de que eu tava com uma caneleira de 5 quilos em cada perna, assim. É muito esforço pra andar. Porque eu ando recrutando músculo diferente, com uma série de compensações. Eu queria tanto andar, meu corpo deu um jeito de andar. Só que não é o jeito normal e o esforço e o desgaste é muito grande. Mas o Felipe foi o cara que falou isso. E aí eu continuei trabalhando com ele. E às vezes pensava sobre isso, meditava no sentido de pensar sobre isso. Falei, cara, aí, e sempre com o objetivo de chegar ao 100% da recuperação. E aí, depois de 1 ano que ele me falou isso, eu peguei e falei, eu acho que eu tenho que ter uma meta de mais curto e médio prazo para eu buscar essa meta, bater essa meta, para depois dela ir para outra meta e aí sim chegar ao 100%. E aí eu com o Pedro sentamos e aí a gente traçou esse objetivo. Vamos trabalhar 1 ano para voltar a correr então. Vamos virar todos os seus treinos para voltar a correr. Aí busquei o Neymar novamente, a gente voltou a fazer o trabalho de musculação e o Felipe continua passando os treinos dele. E aí nasceu esse projeto. Comecei a treinar e daí nasceu esse projeto de fazer um documentário, para documentar tudo que a gente está descobrindo, passando e aprendendo ao longo desse processo. Provavelmente vai chamar Em Busca da Corrida Impossível, entre aspas, porque a gente vai transformar esse impossível em possível. E aí a gente foi buscar e a gente viu que nenhum ex-tetraplégico no planeta voltou a correr. Então aí já entra na questão da quebra de paradigma de novo, porque ninguém fez. E provavelmente eu serei o primeiro. E tudo que a gente está aprendendo, aí já está vindo um profissional do Albert Einstein que vai fazer um estudo do meu caso para publicar internacionalmente esses estudos. Mais na área técnica, né? Mais na área técnica, para a gente deixar uma contribuição para a ciência também. E fazer esse documentário, a gente aprovou ele na Lei de Incentivo à Cultura, então a gente, se tiver algum empresário aí de lucro real, de empresas grandes que tenham interesse, pode ser um patrocinador também, aí através da dedução fiscal, né? E a gente quer fazer um documentário mesmo, audiovisual, para deixar essa mensagem, para motivar as pessoas, para compartilhar tudo que a gente está aprendendo. Eu estou escrevendo o que será o roteiro desse documentário, porque ele está acontecendo, então eu estou escrevendo, já vai dar um outro livro também, e então é um projeto fantástico, é a minha maior meta desse ano. A meta a gente achou que daria para correr em 1 ano, só que chegou em dezembro do ano passado, a gente viu que faltava muito ainda. Sim. Aí eu tinha 2 opções, desistir ou continuar tentando até dar certo. Isso é algo que eu aprendi na vida, que não é fazer enquanto tá dando certo, é fazer até dar certo. Sim. Demora o tempo que for. Porque isso tem algo que até fala naquele filme, ele fala, né, que a felicidade não está no destino, a felicidade está na jornada. Então, é muito sobre quem você se torna ao longo da jornada. E eu posso falar para vocês com a maior certeza. Só o que eu aprendi a evoluir até agora, se eu vou correr ou não, já está em segundo plano. Já está em segundo plano. Porque eu já me tornei uma pessoa muito melhor
eu aproximei muito de Deus nesse processo. Eu refinei uma série de princípios e valores nesse processo. E fisicamente, hoje, eu acho que até falei pra você, eu levantei da cama, assim... A hora que eu acordei hoje, sentei e levantei da cama, eu levantei com uma facilidade, assim... Tá mais forte, né? Nem parece que eu passei por tudo que eu passei. Então eu estou a cada dia mais forte, a cada dia melhor. E esse é o primeiro projeto. Depois de bater ele, a gente vai traçar um outro. A gente tava conversando, vamos fazer o Caminho da Fé. Caminho da Fé é um deles e então, depois... Aí, quem sabe a gente não faz junto até. Sim. Sensacional, né? Porque daí o médico vai falar, olha, para algum paciente, ó... não vou falar que você nunca mais vai andar, porque tem o Wilson. Temos um caso, que né? Correu, que ele até correu. Não só andou, ele correu. Ele vai ser, e se ele conseguir, e ele vai conseguir, ele vai ser o primeiro ex-tetraplégico a correr. Então ele falou do planeta. Do planeta. Então... Sensacional. Sim, eu olho pra você, eu vejo a coragem, cara. Eu acho que teve uma citação do seu livro do cara que fala de uma passagem bíblica que fala da coragem, né? É a do Dan Gable. As medalhas de ouro, na verdade... Eu olho pra você e eu vejo coragem, cara. Não tem outra... Coragem e propósito de Deus, né? Um grande propósito de Deus que você, como você mesmo diz, você foi preparado pra passar uma mensagem até para as pessoas que passam ou passaram pelo seu problema, né? Sim, A frase é do Dan Gable, um ex-boxeador norte-americano, atleta olímpico, medalhista olímpico. Ele fala, as medalhas de ouro, na verdade, não são feitas de ouro. Elas são feitas de determinação, suor e uma liga difícil de ser encontrada chamada coragem. Muito bom. E a coragem só vai vir do propósito. A coragem e a motivação que você precisa para realizar qualquer coisa na sua vida, ela vai vir do propósito. Então, quando você coloca terceiros como beneficiários dos seus objetivos, aí você tem realmente propósito e aí você vai ter coragem para fazer coisas que muitos às vezes não fizeram. Sim. Então, a grande questão é colocar terceiros como beneficiários dos seus sonhos, das suas metas, dos seus objetivos. Igual, por que eu quero correr? Eu não preciso correr, eu não moro na selva, eu não vou ter que fugir de leão, eu dirijo... E ando de bicicleta, eu não preciso correr. Mas se eu me tornar o primeiro ex-tetraplégico do planeta a correr, quantas chaves vão virar na cabeça de quem... mais não vão surgir, né? De quem tá lá ainda na cadeira de roda, achando que não é possível voltar a andar. Mas espera aí, ele não só voltou a andar, ele voltou a correr. Então existe esperança, existe método, existe formas. Então, eu estou preocupado com esse impacto de quem está lá na cadeira de roda. Não é sobre mim. Eu não preciso correr. Eu vou correr, a minha meta é correr um campo de futebol, 100 metros. Se eu fizer isso, já... A primeira grande meta para o documentário é esses 100 metros. Então, mas preocupado com o que isso vai gerar. Não só quem está na cadeira de rodas e passou por uma lesão medular, mas para todo mundo, né? É o que fala no filme Extraordinários. Lá, né? Seja gentil, cada um enfrenta suas próprias batalhas. Cada um está enfrentando a sua batalha nesse momento. Às vezes ela não é física, a nossa é física, mas existem inúmeras outras batalhas, né? Então, ser essa ferramenta de Deus na vida das pessoas nesse sentido é o meu propósito de vida e é para isso que ele permitiu que tudo acontecesse, para isso que ele me preparou. Então, essa é a minha missão. E tem esse lado seu de encarar a vida com essa conciliação, né? Entre o que aconteceu com você e o que você queria, né? Assim, sim. E você não teve um sentimento de negar a Deus ou ficar com raiva de Deus. Não, conciliar, né? Tem a história que é famosa, do Viktor Frankl, que estava no... Em busca de sentido. Em busca de sentido da vida, que ele estava... Ele já estudava medicina, e daí acho que a Alemanha estava invadindo a Áustria. Ele teve a oportunidade de ir para os Estados Unidos para continuar os estudos. E quando ele tinha caído uma igreja e estava escrito lá, né? Um dos mandamentos é honrar pai e mãe. Pô, eu vou ficar com meu pai e com minha mãe. Foi pego, foi para Auschwitz. E dentro de Auschwitz ele descobre o motivo da vida dele, que era estudar, porque umas pessoas se desmoronavam perto do nazismo e outras não. Elas estavam na mesma situação, umas simplesmente se entregavam. Em busca do sentido da vida, legal, do Viktor Frankl. Então ele era psicanalista, né?
E ele desenvolve toda uma linha nova de psicanalista que era diferente do Freud, que era conterrâneo dele, baseado no que ele viu. Então ele não ficou se remoendo, falando, nossa, era pra eu estar nos Estados Unidos. Ele perde a esposa vai pra outro campo. Depois que ele sai, ele recebe a notícia que ela foi mortal. Então, é isso. Ele deu um significado para o que ele estava vivendo sem se revoltar contra o mundo, né? Sim, e esse foi um dos maiores diferenciais da minha recuperação que eu falo para as pessoas. Não foi nenhum treinamento em si. Foi ter aceitado aquilo. Tem uma frase do mestre hindu que fala: aceite o momento presente sem julgamentos. Essa é a maior pilar de espiritualidade que eu já encontrei, resumido em poucas palavras, é isso. Aceite o momento presente sem julgamentos. É o que o Viktor Frankl estava vivendo e fazendo lá no campo de concentração. Ele fala que ele viu pessoas tendo atitudes nobres naquele momento, né? Pessoas agindo como animais, o que é natural também, mas ele viu que mesmo naquela situação, pessoas demonstrando e tendo atitudes nobres, apesar de qualquer coisa. Então eu aceitei o momento presente sem julgamentos. Falei, já aconteceu. Nada vai fazer eu voltar, não é igual aqueles filmes que você voltava lá a fita e a imagem... Então nada ia fazer voltar. Eu falei, tá, aconteceu. Depois, agora é como que eu saio dessa situação. E isso me trouxe essa questão de nunca ter revoltado contra Deus, de perguntar, por que isso comigo? Esse é um castigo? Por que eu não fui para a direita em vez da esquerda lá alguns quilômetros antes? Então eu nunca tive esse sentimento e essa questão. E isso eu converso com pessoas que tiveram o mesmo tipo de lesão diariamente, eu vejo que é um grande diferencial, assim. Porque ao invés de olhar para tudo que eu tinha perdido, eu decidi olhar para as pequenas conquistas e primeiro, eu estou vivo. Depois, eu estou vivo e estou acordado aqui nessa UTI. Depois, agora eu estou respirando sem ajuda de aparelhos. Agora eu posso tomar um copo de água. Agora eu posso comer um pão com manteiga. Então, ao invés de olhar para tudo que eu tinha perdido, eu fui comemorando as pequenas conquistas. Vitórias. E isso me manteve. Agora eu estou em casa, estou próximo da minha filha. E fui comemorando essas pequenas vitórias. E isso me manteve nesse estado de gratidão. Eu até falo às vezes nas palestras, acho que eu falo no livro também, né? Tem uma frase do Esopo que fala que a gratidão é a oração das almas nobres. Então o estado mais elevado em termos de vibração, até 1200 Hz, é a gratidão. É mais alto que o amor e a alegria. Então não tem nada mais poderoso do que a gratidão. Então a cura interior minha vinha acontecendo muito também porque eu me mantive, consegui me manter nesse estado de gratidão. E eu já conversei com muitas pessoas que é natural também. É natural, não vamos julgar, né? Passar por uma depressão, porque, você é um ser humano ativo, de repente você tá numa cadeira de rodas, dependendo das pessoas para tudo. Então, é praticamente normal a pessoa ficar depressiva e tudo mais. E eu consegui me manter olhando para essas pequenas conquistas e eu fui entendendo também o verdadeiro valor da vida, né, na UTI. Quando eles tiravam um tubo assim para limpar e colocar o outro, aqueles 2, 3 segundos ali, que não vinha ar, eu falava, cara, que milagre que é respirar, que milagre que é enxergar, que milagre que é se alimentar, tomar água. Então eu refletia muito sobre os milagres da vida que a gente, quando tá saudável, a gente não para observar. Então tudo isso foi trazendo esse estado de gratidão, nunca revoltei, e isso foi abrindo as portas para as bênçãos acontecerem e as curas acontecerem. E aí você nesse estado elevado, aí as coisas vão acontecendo. Aí qualquer treino que você fizer, qualquer comida que você comer, qualquer coisa que você se alimentar, vai ter uma absorção e um resultado muito melhor, porque você está vibrando alto. Quando você está em rancor, raiva, você está lá a 40, 60 Hz. Quando você está em gratidão, você está a 1200 Hz. Então, matematicamente falando, é incomparável um sentimento, uma emoção do outro. Então, esse, sem dúvida, foi um dos diferenciais aí. Que legal. Ô, Ilcinhos, eu sou um cara que gosta muito de ler, te falei, você chegou em casa, você viu, né? Já tô com 3 livros já inclusive, de presente. Inclusive, você viu um monte de indicação sua, né? Sim. O Clinton também é um cara que gosta bastante de ler. E estamos quase terminando esse podcast aqui. E eu queria que você
indicasse alguns livros pra gente, alguns filmes, para o pessoal que tá assistindo, que você gosta bastante. Um livro e um filme você já falou, né? Mas fala de novo aí pra gente. Primeiro livro sobre rodas, a história da reinvenção da vida, né? Ele tem... O livro do Ilcinho aqui, ó. Vou falar um pouco do livro do Ilcinho. Conta a história dele como atleta, conta a história do acidente e conta a história de toda a sua recuperação, todo o seu propósito. É espetacular. É espetacular esse livro. Depoimentos dos profissionais. O Neymar tem um depoimento dele também. Tem Henrique Avancini, Hugo Prada. Vários relatos aí. E de livro, O Caminho do Guerreiro Pacífico, que é o que inspirou esse filme Poder Além da Vida. Se você quiser descobrir mais sobre os poderes da mente, tem um filme que chama Limitless, que é Sem Limites. Ah, não conheço. É um cara que toma uma droga e aí ele usa 100% da mente dele. Ah, eu assisti, então, sim, legal. É ficção e tal, mas tipo, pra vocês entenderem como seria se vocês usassem um pouquinho mais da mente de vocês. 100% da mente, né? Eu assisto poucos filmes, assim, então... É mais esse aí É mais esse aí. E de livro, além desse tem o Super-Humanos, que eu te indiquei, você tá lá com ele também. Nossa, tô com ele, você me indicou Super-Humanos, você me indicou... Desperte Seu Gigante Interior, do Anthony Robbins. Poder do Agora, do Eckhart Tolle. A Bíblia, eu estou lendo a Bíblia agora, nesse ano. Comecei a ler ali de Gênesis e vou até Apocalipse pela primeira vez, lendo... e aprofundando muito na questão da Bíblia ali. São muitos livros. O jogo interior do tênis, para quem pratica esporte e gosta, é fantástico. É fantástico. Eu também eu tô para comprar esse do Guerreiro Pacífico e esse do tênis também, que é indicação sua. Esse é fantástico. É o cara que revolucionou o método de treinamento e tudo que existe de coaching no esporte e fora hoje em dia. Autobiografia de um Yogi, é um dos livros de espiritualidade mais lindos que eu já li na minha vida. É numa linha do yoga mais pro lado Vedanta, mas muita coisa do Anthony Robbins, por exemplo, que todo mundo conhece hoje. Que ficou famoso. Inclusive o título do documentário do Anthony Robbins, que eu indico, que é Eu Não Sou o Seu Guru. Eu li essa questão do Eu Não Sou o Seu Guru nesse livro. Do Autobiografia do Yogi. Eu descobri esses dias que o Steve Jobs, quando ele morreu, ele falou que no velório dele ele queria que doasse esse livro para todo mundo que fosse no velório dele. Que interessante. O Caminho do Guerreiro... a Autobiografia de um Yogi. Do Yogananda. Então, depois você me passa certinho. É um livro lindo sobre espiritualidade, assim. É de um grande mestre do yoga que ele veio para os Estados Unidos. Ele fala que a missão dele foi trazer o yoga pra gente aqui desse lado do mundo. Sim. Então tá no meu top 10 aí, com certeza. Que mais? São muitos. São muitos, Anthony né? Robbins, a biografia do Yogi. E agora 3 que eu te indiquei também. É legal essa troca, né? Sim. É legal essa troca. A minha lista de livros pra ler lá não acaba nunca. Você falou, tô lendo a Bíblia, mas agora eu tô saindo da sua casa com mais 3 aí. Poxa, e agora? Vou ter que ler uma segunda vez o dia, não vai ser meia hora só por dia, não. Vai ter que ser 1 hora. E acho que legal, Wilson, você deixar suas redes sociais, porque você faz palestras para empresa. Sim, para empresas, para eventos esportivos. Tem a minha mentoria também, tem o livro. Então é @IlsonJR, igual tá na camiseta aqui, não sei se tá dando pra ver. É ilsonjr.mtb. É Wilson com I, né? Olha lá, tá lá, suas redes sociais lá. Isso, aí tem o meu site, que é ilsonjr.com.br. Então tem uma que é lp.wilsonjunior, que é a específica de palestras também, mas no meu site lá tem o Contrate uma Palestra lá, que aí é direcionado direto para essa landing page. Então esse é o meu trabalho hoje. Hoje o seu trabalho é esse? Exatamente. Levar os aprendizados dessa história e tudo que eu estudei para o máximo de pessoas, né? E a palestra é uma das formas mais eficientes disso, de impactar a vida das pessoas. E aí, através das redes sociais ali, a gente está sempre postando também conteúdo.
E é isso. Aí, galera de Rio Claro região, tô procurando parceiros para trazer a palestra dele para aqui, para Rio Claro. Porque eu gostei, porque não é uma palestra, assim, melancólica, nada. Cara, é muito legal, assim, não, legal no sentido que é uma história de superação, mas, pô, sempre pra cima, né? Sempre vai dar certo, achei demais. Sim, demais. Essa é uma coisa que eu sempre... A gente tem meio que um documentário já no YouTube lá que eu gravei em 2020. Eu começo ele falando, na vida o importante não é o que acontece com você, é o que você faz com isso. Então a gente cita esses episódios assim, que são difíceis e tal, mas até para gerar uma conexão com quem tá ali, porque cada um tem a sua própria batalha. Exato. Mas depois 70% da palestra é na solução, é focado, ó, o que eu fiz para sair dessa situação, para superar esse impossível. Então é isso que a gente busca levar para as pessoas e entregar para as pessoas para que elas saiam de lá e realmente dê a volta por cima, supere os seus limites e cheguem lá. Cheguem lá. Muito bom. Fazer o impossível, né? Então, o papo tá bom. Papo... Presente. Tomamos a hora dos presentes, né? Olha isso. Esse é o presente nosso da Sofia. A gente tem um desodorante aí específico pra quem corre, anda de bike. Show. Ainda bem que você falou anda de bike, eu fico bravo. Sempre anda de bike. Que massa. Obrigado. E aí eu trouxe um presente também pra você da SMA. Tem uma camisetinha aí também pra sua filha aí. Muito obrigado. Bom, assim, chegamos no final de um podcast, pra mim, muito especial. Me senti muito honrado de te receber aqui, te receber na minha cidade, te receber na minha casa. Te acompanho há bastante tempo e te apresentei pro Clinton, te apresentei para todo mundo aqui. Então, só tenho que te agradecer. Como você falou, é gratidão. Gratidão. Passamos as redes sociais, né? Quer passar a sua, Clinton? Sophie.run, que é a nossa, e Clinton Cortez, que é a minha pessoal. A minha pessoal é Katana Echar e SMA Suplementos. E assinem o canal SMA_Suplementos. Assinem o canal, curtam, no YouTube. Compartilhem, toquem o sininho. Show. Muito obrigado. Obrigado pela oportunidade, por abrir as portas da sua casa e por tudo que a gente conversou antes daqui, por esse bate-papo. Muito obrigado também. Falei pro Ilcinho que passei esse tempo com ele, né? Meio período, né, Ilcinho? Eu falei assim pra ele no carro, eu falei assim, Ilcinho, eu passaria acho que uns 7, 15, 20 dias com você aqui, porque, cara, você é um ser humano iluminado. É isso aí, é sempre um prazer, é sempre uma troca de aprendizados e é isso. Muito feliz de estar aqui, foi um prazer, super agradável. Ficaria aqui falando também. Então, a gente também. O papo vai aqui até a tarde da noite, pedir uma pizza aqui e ficava conversando. Por mim, aqui eu estou no flow. A gente acaba entrando no estado de flow, né? Você falou, nem vê verdade. O tempo passar. Você sabe que você tá no flow quando você não tá preocupado com o tempo, você não tá pensando em nada além daqui. E você não quer sair dessa situação, desse estado. Sim. Então, esse é o estado do flow. Nossa, sensacional. Bom, muito legal. Então chegamos ao fim. O episódio é o nome do livro dele, Reinvenção da Vida, sobre rodas, Reinvenção da Vida. Então é isso aí. Obrigado. Obrigado, Wilsinho. Obrigado, Catan. Obrigado a todos por assistirem, compartilharem, curtirem. Obrigado, galera. Valeu. Valeu.